Eu quero agradecer inicialmente a presença da Amanda. Amanda, que é lá do Diretório Nacional do PDT, que vem fazendo um trabalho fantástico a nível nacional, em defesa da causa. Olha, Amanda, você tem dado muito orgulho para todos nós, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, que você saiu daqui. E hoje, se o movimento LGBT dentro do PDT é o que é hoje, o tamanho que ele proporcionou para todos nós militantes, para todos nós deputados, para os diretórios regionais, os diretórios municipais, nós devemos muito a você pela sua persistência, pela sua dedicação ao nosso partido. Então é uma honra muito grande tê-la aqui conosco hoje nessa live junto com a gente. Está aqui também a nossa Vanessa, que é nossa companheira, que também vai nos ajudar, vai estar participando do nosso debate, que também é uma honra tê-la você junto conosco, e o Geiser. O Geiser é o nosso pré-candidato a vereador, e eu quero dizer a você, que eu estou torcendo muito por você. Dos nossos 44 candidatos que nós vamos ter aqui em Campo Grande para concorrer a uma das vagas na Câmara de Vereadores, eu gostaria muito que uma dessas vagas fosse preenchida por você. Eu conheço a sua sensibilidade, o seu trabalho, a importância que tem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e nós vamos entrar nisso. Eu não quero me antecipar o debate, mas é um momento difícil. Talvez o Brasil, a gente nem sabia que nós tínhamos tanta gente preconceituosa, homofóbica. Parece que as pessoas agora se dispõem a colocar isso tudo para fora, talvez imitando os americanos, porque também lá elegeu um outro doido, e esse doido também pensa muito como o nosso doido daqui. Então, acaba com essas doiduras, as pessoas perdendo a razão, perdendo a lógica, perdendo o senso humanitário, o respeito, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar agora com a sua eleição. Depois, logicamente, não quero que você fique na Câmara, quero que você saia deputado, quero que você vá lá para o Congresso, que ajude a gente fazer leis mais rígidas para a gente combater essa vergonha que nós estamos assistindo. Ao invés de nós avançarmos, nós estamos retroagindo, né? Avançamos tanto desses últimos 100 anos, quantas conquistas que nós tivemos, e agora esse retrocesso, essa desumanidade que não é só o Brasil, não, que o mundo também, né, está vivendo. Então, eu vou passar a palavra para você conduzir, e eu fico à disposição, o que eu puder ajudar, a palavra é com você. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras, e também passo a minha imensa, acho que de muitos, da maioria dos campograndenses, da vontade de ter um prefeito ético, um prefeito que lute pelo povo, pelos direitos humanos, que nós iremos discutir aqui hoje, como o senhor Dagoberto, e trazer isso para a nossa cidade, que também estamos sofrendo muito, né, por esse momento. Então, vamos debater aqui hoje sobre direitos humanos. Mais uma vez, muito obrigado à Amanda por ter aceito o convite, pela disponibilidade de trazer aqui para esse debate, para todo o público campo-grandense, sul-mato-grossense e do Brasil. Nós temos pessoas do país inteiro acompanhando a nossa live. É muito importante ter a Amanda conosco nesse momento, para poder ampliar essa rede de discussão e aprofundar um pouco mais em temas tão críticos, que não deveriam ser críticos nesse momento, mas que, infelizmente, são. Nessa sensibilidade, ou falta de sensibilidade, que estamos passando no cenário brasileiro, né? Nesse cenário nacional, com o processo de desinformação, que tanto lutamos para informar, falo isso como professor, hoje estamos numa fase de desinformação num desgoverno, né? Usando aí prefixos para poder exemplificar isso. Quero agradecer também a Vanessa, a advogada, especialista, pós-graduada em Direito Civil e da Família, que também vai somar conosco dentro dessa explicação no campo amplo, que eu acho que informação é o que nós precisamos no nosso foco regional, no Campo Grande, mas também no âmbito nacional. Então, vamos buscar energia nesse assunto tão necessário para que possamos debater sobre esse tema.
Quero começar falando sobre direitos humanos base, e aí depois nós vamos buscar para cada uma sua área específica, mas a qualquer momento, se vocês quiserem somar conosco, por favor, né, nós estamos numa democracia, apesar de muita gente no país não querer, né, não saber o que é a falta de democracia, mas a gente tem que exemplificar isso. Então, eu quero começar a falar sobre a pasta de direitos humanos, a qual eu tive o prazer de somar ao PDT municipal, do qual eu sou presidente da pasta de direitos humanos, e que abraça várias áreas, né? Quando eu assumi essa pasta, muita gente me disse: você é louco de assumir a pasta dos direitos humanos, vai defender bandido agora? Então, por muitas vezes, eu tive que exemplificar, dar uma aula sobre o que é os direitos humanos para as pessoas, e por isso o nome da nossa live, né? Direitos humanos real e plural. Plural porque existe uma pluralidade dentro dessa expressão, dentro desse assunto de direitos humanos. Direitos humanos não foi criado para bandido, né? Direitos humanos foi usado para humano, aquele que pensa. Então, quando a gente abrir o horizonte dessa quebra de paradigma do que é direitos humanos, né? Nós vamos conceituar isso aqui juntos, para que a gente possa falar um pouco sobre direitos humanos, e possa aprofundar sobre essa expressão, sobre o que é realmente o assunto dos direitos humanos, né? Eu vou fazer uma leitura aqui bem breve, um parágrafo, só para a gente ilustrar isso, e logo começarmos a falar sobre pontos reais. Então, os direitos humanos foi criado para incluir o direito da vida, a liberdade de opinião, que é diferente de fake news, que nós estamos passando hoje no país. Direito de opinião é a expressão da opinião, mas essa expressão ela tem um limite, que é o limite constitucional. Eu não posso ferir esse limite, né? E o que nós estamos vendo hoje em dia é exatamente o contrário. O direito ao trabalho, à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação, sem nenhum ponto de discriminação. Todos merecem um acesso, todos merecem ter direito aos direitos humanos. Então, sem essa, desculpe a redundância de ter direito aos direitos humanos, mas é necessário falar para as pessoas que direitos humanos é para todos, é para garantir o mínimo, né? E nós aqui no PDT lutamos sempre pelo máximo, como o Enem, como direito à educação, como direito ao acesso, como o Dagoberto brilhantemente faz e nos representa, né? Que nós tivemos agora um direito conquistado, muito graças ao Dagoberto, sobre o Enem, que foi adiado. Imagina, centenas de milhares de adolescentes que não têm acesso à internet e tem que fazer o Enem nessa loucura que estamos passando, nesse processo de desgoverno institucional dentro de uma pasta tão importante que é a pasta da educação, ficamos o tempo que ficamos sem um ministro da educação decente, né? E até hoje estamos nesse movimento, infelizmente. Isso é direito humano. Falar sobre educação é levar ao máximo de pessoas possível o seu direito básico, o mínimo, né? E hoje em dia o mínimo está muito difícil na nossa perspectiva nacional. Muito bem. Explicado de forma bem breve, nós vamos debater um pouco mais isso ao decorrer da nossa live aqui de hoje sobre os direitos humanos. Eu quero passar agora a esse momento de falar um pouquinho mais sobre a fala anti-direitos humanos no Brasil e no mundo. O deputado Roberto tem uma experiência vasta dentro dessa perspectiva nacional, assim como a Amanda, e vamos entrar nesse processo que a Roberta já colocou a bola para frente só para eu poder fazer o gol, sobre esse processo anti-direitos humanos que nós estamos passando no Brasil hoje, no qual nós temos que ouvir, temos que reforçar a necessidade, né, de se falar sobre a liberdade de expressão, de falar sobre o que nós estamos vendo hoje em dia, principalmente sobre a campanha da Natura, né, com a Tamigrete, sobre o Tamigrete, desculpe. Então, nós temos que reforçar que ali existe uma representatividade, mas eu não me sinto representado por ela, por ele, como nós ouvimos, mas você tem outras representações, outras representatividades, então tem que ficar reforçando o tempo inteiro que é necessário ter representatividade, sendo que, se nós tivéssemos um processo de compreensão, um processo que as pessoas tivessem um mínimo de afeto às diversidades, ao ser plural, não precisaríamos o tempo inteiro ficar reforçando. E aí, quando entra um processo de desgoverno e essa sensibilidade é colocada aos nossos olhos, à margem, né, como
é dito por Bauman, por exemplo, que você tem aí um processo todo visto à margem, você vê a necessidade de se falar sobre isso, se letrar as pessoas sobre isso, ensinar as pessoas que existe um limite e que todos têm que ter representatividade, precisam ter a voz, né? Bom, no nosso país, principalmente, volto aqui a dizer sobre o discurso do ódio que nós estamos passando hoje, que nós temos que falar sobre esse movimento do anti-direitos humanos. Por que nós temos que ouvir, né, esse discurso de ódio e não podemos falar? Porque sempre tem agressão. Nós temos que falar, mas temos que ouvir a agressão. Coisas que até um pouco tempo atrás não é que não existia, estava velado. E hoje está à margem que temos um representante dessa ignorância, né, que é o presidente do país. Então, se eu tenho um representante, logo me sinto representado e reproduzo essa fala do discurso do ódio dos próprios filhos, do gabinete, e tudo isso que está todos os dias, infelizmente, na mídia, né? É o que eu sempre falo no discurso, quando eu vou discutir ou debater, o que é muito difícil debater com um eleitor do Bolsonaro, você sempre acaba discutindo, é que eu falo que o presidente ele tem que ser representante da nação e não representante dos eleitores. Não é só ser representante de quem votou nele. É representante de uma nação, ele é presidente do Brasil, ele não é presidente só de um. Então, esse discurso de ódio, nós conseguimos acabar com esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje, de mostrar para as pessoas que existe um outro lado, que existe um outro lado da representatividade, o lado do afeto, da compreensão e da lei, né? Bom, então eu gostaria de abrir esse momento para a gente debater juntos, brevemente, mas juntos, sobre essa fala anti-direitos humanos no Brasil, no mundo, como o deputado Adalberto disse anteriormente, representante mundial, e eu tive o prazer de fazer uma viagem esse ano ainda com a Vanessa para os Estados Unidos, e lá nós presenciamos as pessoas na rua falando sobre isso, sobre que ele não representa, que ele é crítico, que ele tem esse discurso de ódio, e o nosso presidente busca na fonte errada, né? Ele busca ter um discurso de ódio, tendo parâmetro do presidente dos Estados Unidos. Então, eu gostaria de ouvir primeiro o deputado Adalberto sobre a sua experiência nesse momento no cenário federal, né? Sobre a fala de direitos humanos, sobre essa representatividade do nosso presidente. Por favor, deputado. Olha, eu quero, vamos ver se eu consigo ser bem rápido nisso, porque é um tema tão gostoso de você falar, e principalmente falar mal desse Bolsonaro é uma coisa que me faz muito bem, até porque eu alertei a população de quem que era ele antes das eleições, mas eu queria refletir com uma coisa, a gente começar a discutir também como que está o comportamento do mundo em relação a isso. Porque nós estamos passando por uma fase, não é só agora na pandemia, bem antes da pandemia, e em função da fome, da miséria, da guerra, dessas questões climáticas que surgiram aqui no mundo inteiro, e acabou, hoje com essa globalização, muita gente tentou se deslocar de seus países, pedindo asilo em outros países, pedindo socorro, e o mundo estava muito desumano em relação a esses refugiados, né? Fazendo barreiras, proibindo a entrada, como se o ingresso deles era disputa contra o emprego, como se fosse trazer problemas para o país, mas ninguém pensando no ser humano. Aí, quando veio, eu não sei se você se lembra disso, bem próximo do Natal, do ano retrasado, quando veio aquela foto daquela nenezinha na praia, e aquilo parece que mexeu com o mundo inteiro. Aí eu falei, essa nenê vai mudar o mundo, né? Porque foi tão forte aquela cena, que eu falei, puta, todo mundo vai imaginar. Você imagina se fosse meu filho, imagina se fosse meu neto, né? Ali na praia, aquela água jogando em cima dele, ele boiando ali, uma nenezinha, se não me engano, acho que de 2 anos. Olha, aquilo foi tão agressivo que vai acordar o mundo, pô. Nós vamos ter que entender que nós vivemos hoje, acabou as distâncias,
né? E nós vamos ter que ter uma consciência muito maior do que nós estávamos tendo ontem. Eu imaginei como foi na época, não sei se vocês se lembram disso também, na época da guerra ali do Vietnã, teve aquela menina peladinha, que ela sai na frente do tanque e ela grita para parar, e ela foi assim, uma mensagem que ela passou ali para o mundo e para os próprios americanos e para todo mundo que, pô, tem que parar com essa guerra. E parou. E ela foi o símbolo dessa resistência, ela foi o símbolo dessa paz naquela época. E eu achei que essa criança podia ser o símbolo. E aí, ao contrário disso, eu vejo a eleição lá do Trump, um homem também completamente... um homem preconceituoso, contra todos os imigrantes, fechando os Estados Unidos como que se ele vivesse isoladamente no mundo, como se o mundo fosse só o mundo deles, que não existisse mais o resto do mundo. E eu inconformado com aquilo, de repente, nós brasileiros elegemos uma pessoa também. As pessoas, até eu não culpo muito o eleitor brasileiro, apesar de que eu conhecia e eu saí gritando por todos os cantos do Mato Grosso do Sul, olha, não votem nesse cara, ele é homofóbico, ele é preconceituoso, além do mais, ele é ignorante, é burro, não tem cultura, ele não serve. Naquela época eu usei até, eu tenho que pedir desculpa a Jaraguari, eu falei, ele não serve nem para ser prefeito de Jaraguari. E eu, em função de fazer uma campanha muito acirrada contra ele, eu quase que perdi a minha. Porque as pessoas se revoltaram contra mim. Porque ninguém esperava que ele ia ser isso tudo que ele é. E aí ele monta um governo onde, assim, quem não gosta de educação é o ministro da Educação. Quem não gosta de meio ambiente é o ministro do Meio Ambiente. Quem vai cuidar do INCRA é o presidente da UDR, que é representando os latifundiários que vai cuidar do INCRA. Então, era tudo ao contrário. Então, era um governo que não tem como dar certo. Porque se ele é um cara ignorante como e não tem nenhuma cultura como mas se monta um governo de pessoas que poderia estar no seu entorno e essas pessoas não fossem tão aloprados como ele, pô, o Brasil é um país que produz, aqui nós damos conta de andar sozinho, nós não dependemos muito de governo, não. Nós podíamos estar num patamar muito, muito diferente. Mas, no entanto, ele monta um governo com a sua cara, com a sua própria cara. Aí, estamos aqui vivendo hoje numa pandemia, somos o segundo país do mundo em números, em mortes, só estamos perdendo para aquele outro louco lá dos Estados Unidos, que começou mais cedo. Só que aquele é louco, mas agora, ele viu que ele tem eleição agora, ele está mudando, já está andando de máscara, já está pedindo isolamento, comprou todas as vacinas quase que do mundo inteiro para poder dar lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele viu que estava perdendo as eleições. Ele falou, olha, eu sou ignorante, mas o povo americano não é todo mundo que é ignorante. Então, e o daqui até hoje não conseguiu, apesar que tiraram o microfone dele, tiraram aqui dos filhos, né? Mas os fatos continuam, né? A vergonha continua. Eu fico imaginando as pessoas que estão lá fora, quando vê o que está acontecendo aqui no Brasil, que vergonha do nosso país. Eu quero encerrar, Amanda, contando uma história rapidinho, e eu já contei isso já numa live esses dias, como que era diferente a gente, pelo menos nós brasileiros. Como o nosso sentimento era muito diferente do que hoje, em função de que as pessoas passaram a ter coragem de ser preconceituoso, de ser homofóbico, de se manifestar em função do que esse presidente acirra isso. Eu era jovem ainda e eu estava lá nos Estados Unidos e estava naquele bairro de negros. E lá era essa divisão como existe, lá tem bairro também de asiático, mas não é como nós temos o bairro de asiático ali na Liberdade, em São Paulo, que é um bairro onde tem uma comunidade de asiático, mas tem negros, tem brancos, vizinhos, trabalham junto, quer dizer, sem nada essa separação de raças, né? Mas lá nos Estados Unidos, apesar deles serem tido como um povo extremamente avançado, mas é um povo extremamente preconceituoso. E eu entro nesse bairro.
E só tinha negros. E eu e o amigo que nós estávamos. E eu pedi qualquer coisa para a gente beber e comer. E todo mundo ficou nos olhando, assim, nos reprimindo. Pô, como é que esse branquelo entra aqui? Né? Aí, quando a gente viu que estava todo mundo assim, aí eu falei, olha, eu sou brasileiro. Quando a gente falou que era brasileiro, você vê a imagem que nós tínhamos lá fora, ele gritou, ele é brasileiro, aí todo mundo me aplaudiu. Pelé, Pelé, e começou aquela brincadeira, Brasil, Brasil, Brasil. Quer dizer, aí os negros admitiram que eu ficava, sabe? Porque eles sabiam que aqui no Brasil nós não éramos preconceituosos, nós não éramos racistas. Né? Então, quando eu falei que era brasileiro, teve aquela reação boa em relação a mim. Se eu for lá hoje, eu vou ser retirado do bar como era os americanos da época, porque hoje a maioria dos brasileiros estão fazendo essa vergonha, né? Aí pelo menos 30% deles, que esse Bolsonaro continua com 30% de aprovação. Então eu queria começar falando isso, porque a gente tem que rever, nós temos que ter preocupação com a política, né? As pessoas têm que não adianta ficar criticando se não participar, senão nós vamos continuar errando, votando em quem não sabemos quem são, e depois nós vamos ter que aguentar essas consequências que nos dá tanta vergonha hoje no nosso Brasil. Devolvo aí para você, para dar oportunidade para os outros falarem também. Bom, para passar a palavra para a Amanda rapidinho, estou vendo aqui os comentários sobre o pessoal falando sobre a fala do deputado. Esse desgoverno nos proporciona exatamente isso, né? Ter uma visão do exterior sobre o país que está em destroço. Nós estamos sem nenhum tipo de representatividade, falando da educação, sem representatividade da educação, falando sobre saúde, sem representatividade na saúde, em meio a uma pandemia, a maior pandemia em 100 anos. Quando era para ter uma representatividade absurda, um investimento técnico, científico, imenso, onde era para ter um ministro da Educação que olhasse, de fato, para uma das maiores provas do mundo, que é o Enem, sem desprezo. Né? Isso vai para todas as áreas. Isso, infelizmente, é líquido no país hoje. Você não consegue mais pegar, porque isso foi esparramou para todas as áreas. E isso mostra a cara do nosso desgoverno, e como o deputado disse, isso foi avisado, nós falamos sobre isso. Nós falamos do despreparo, que literalmente uma pessoa caiu de paraquedas dentro do cenário nacional. Então, hoje, nós temos que fazer, falando de direitos humanos, é lutar contra essa maré e a favor da educação, a favor da pluralidade, a favor do conhecimento. E acho que esse é o caminho para ter uma representatividade positiva. E acho que esse é o caminho de mostrar que existe uma positividade humana ainda dentro do nosso cenário nacional. Então, quando o senhor levantou o ponto sobre representatividade no país, sobre esse discurso de ódio, de preconceito que nós temos a família representada pelo nosso presidente, direciono agora para a Amanda dar continuidade nisso, falar um pouquinho, Amanda, aqui da Roberta levantou esse ponto para você, sobre essa representatividade. Como eu disse anteriormente, nós temos um representante que aflorou na população brasileira um discurso de ódio que estava velado. Eu aceito desde que não passe perto, eu aceito desde que não sente na mesa perto de mim, eu aceito desde que não se beije perto de mim, né? Como se isso fosse uma questão normal para eles, e que se eles tivessem algum direito de querer ou poder aceitar ou não. Da mesma forma que nós falamos sobre aceitar ou não um discurso de ódio como esse. Né? Então, Amanda, eu gostaria que rapidamente você colocasse o seu ponto de vista absurdamente maior do que o meu, técnico, sobre esse assunto que, infelizmente, nos assombra neste momento no país. Imagina, Geiser, porque, na verdade, nós somos todos soldados dessa nação em prol de uma democracia livre e soberana, né? Da libertação da nossa população, e isso é bom a gente sempre colocar. Mas quando a gente fala sobre essa questão do nosso presidente hoje, a gente vê esses preconceitos, na verdade, as pessoas hoje se sentem legitimadas para cometê-los.
né? As pessoas se sentem na prerrogativa, porque como o presidente os faz, né, é muito fácil para os outros também seguir. Como disse o nosso querido ministro, só muda seu microfone que eu estou ouvindo bastante barulho. Como disse o nosso querido ministro do Meio Ambiente, né? O povo está passando a boiada, e assim vai. É isso que nós estamos presenciando. Questão de direitos humanos, né? Como eles falavam antigamente que eram direito dos manos, hoje a gente vê que os direitos humanos realmente virou o direito dos manos, mas dos manos deles. Porque quando você legitima esse tipo de ação. Quando você tem um alto índice hoje de violência contra mulheres, de violência contra a população LGBTI, de violência contra a população negra, né? Quando você vê um chefe da polícia falar que aumentaram as mortes no semestre passado de pessoas negras, né? Pela polícia, foi porque com a pandemia ficou sem trânsito, então estão conseguindo chegar mais fácil nos locais dos crimes e coibir. Só que aumentou foi o assassinato da população negra no Brasil. E isso ele não quis comentar. Então, esses são os direitos dos manos deles. Porque os nossos direitos humanos, a gente continua numa defesa incessante. Por mais que nós participamos de um partido que é um partido que hoje defende a democracia acima de tudo. E vamos dizer que o nosso partido defende sim. É muito importante a gente pautar isso, porque hoje o nosso partido é o que tem a maior parte das iniciativas dentro do STF para defesa dos direitos das pessoas. Defesa, fomos contra a Previdência, fomos contra a questão dele não querer pautar nada sobre a questão da pandemia, para dar prerrogativa para os prefeitos e para os governadores, porque foi o que coibiu um pouco. Né? Porque senão hoje já teríamos um número muito maior de mortos, né? Já chegamos a 90 mil mortos, né? Hoje no Brasil, inclusive, várias famílias chorando. A minha também chora, porque eu também perdi entes queridos, né? Mas deixa eu me apresentar, Geisa, que eu não me apresentei. Sou conhecida no Mato Grosso do Sul, né? Porque sou cria do Mato Grosso do Sul, sou Amanda Anderson, sou presidente nacional do PDT Diversidade, articuladora da diversidade dentro do Congresso Nacional e do STF. A gente tem várias ações, ADPFs, ADOs e ADIs, hoje tramitando dentro do STF. Nós também temos as duas únicas legislações hoje que versam a proteção da população LGBTI no Congresso Nacional, também são de iniciativa do PDT Diversidade, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Então, a gente tem também essa parceria maravilhosa com os nossos queridos parlamentares dentro da esfera federal. A gente bate na porta mesmo, chega lá, né, Dagoberto? Olha, assina aqui, a gente precisa aqui, ó, dá a entrada nisso aqui. É assim que a gente trabalha. Porque o nosso partido para falar sobre Amanda, eu estou te ouvindo muito mal, Amanda. Acho que a tua internet travou, bem. A conexão. Bom, enquanto a Amanda retorna para o nosso debate, provavelmente teve um probleminha técnico, que é bem natural, né, nessa fase. A internet pesa para todo mundo. Estamos ouvindo agora, Amanda? Ela está fragmentando o seu áudio. Eu vou seguir com o nosso debate, Amanda, e aí, enquanto volta a restabelecer, aí nós voltamos a esse assunto tão importante sobre o que você levantou agora, da divulgação dos nossos projetos do PDT Diversidade, e aí retomamos em breve. A Amanda deve retornar conosco aqui. Então, dando continuidade sobre os projetos que nós temos, como a Amanda mencionou, no PDT Diversidade, que é aberto tanto pelo Dagoberto, acompanhe também pelo Túlio, né, Dagoberto, no nosso último debate, do deputado com Túlio e o Ciro Gomes. O Túlio também falou um pouquinho sobre isso. Em outro debate, a gente já teve uma fala da Amanda com o Túlio também, que isso cresceu bastante no nosso assunto de diversidade. Então, é uma bandeira muito forte dentro do PDT, tratar sobre a diversidade e os aspectos plurais, independente de qual seja a esfera.
pegar a população brasileira e não separar por nichos sociais. Muito pelo contrário, é a soma desses nichos que fazem o PDT ser tão forte, né? Bom, continuando, nós vamos para o próximo ponto aqui da nossa pauta, e chamar aqui no nosso debate a advogada Vanessa Thomas, assim como o deputado Roberto, para falar sobre também um tema sobre direitos humanos a nível mundial, que vem assolando as nossas casas, nossos lares, nos deixando cada dia mais perplexos, onde a população, onde o povo está chegando com essa ignorância, onde a população se sente cada vez mais sem amparo, se sente cada vez mais aberta, né, a esse tipo de situação, exposta a esse tipo de população. Então, eu vou exemplificar aqui o nosso próximo assunto, sobre o pacote anticrimes, que é algo também muito complexo dentro da perspectiva de direitos humanos. A Amanda voltou. Amanda, como eu disse anteriormente, eu vou retomar o assunto tão importante que você estava falando logo após esse anticrimes, nós já retomamos, tá, Amanda? Isso acontece com a internet. Deixa eu só concluir, Geiser, porque agora eu fiquei no 4G, porque o nosso aqui, a net aqui tá uma jossa. Então, para as pessoas que não me conhecem, eu sou Amanda Anderson, presidente nacional do PDT Diversidade, né? Sou filha do Mato Grosso do Sul. Esse foi um projeto que nasceu no Mato Grosso do Sul, que nós levamos para dentro do PDT, e hoje é o único movimento partidário, o único movimento colaborativo LGBTI partidário do Brasil. Para vocês entenderem a importância e o quanto o nosso partido defende a questão dos direitos humanos, né? E o que eu estava trazendo era a fala de Brizola, né? Direitos humanos direitos iguais para todos, privilégios só para as crianças. E é bom a gente trazer isso, porque é a prerrogativa de uma vereança, a prerrogativa do município é exatamente essa, proporcionar o privilégio para essas crianças. Né? Essas crianças trazer a educação, uma educação em tempo integral, uma educação que de fato seja libertadora, porque só através da educação é que libertamos as almas, como diz Darcy Ribeiro. Então é importantíssimo a gente pautar isso também, né? Porque senão nós nunca teremos direitos humanos plenos se a gente não ensinar desde a tenra infância o respeito ao indivíduo, o respeito às regras legislacionais, o respeito a toda e qualquer diferença humana, porque a sociedade evolui. Nós estamos aqui para evoluir junto com a sociedade. E se a gente não consegue evoluir, porque a nossa sociedade, infelizmente, é extremamente positivada em leis, né, Vanessa? Você pode até me complementar nesse sentido. Ela é extremamente positivada, a nossa sociedade não é uma sociedade que trabalha com a evolução social. A gente vai trazer essa evolução na marra, porque a proteção humana, ela foi feita para isso. A proteção humana, ela foi posta dessa maneira. A proteção em primeiro lugar. Quando a gente fala sobre a questão da liberdade de expressão, a gente tem que lembrar, que é uma coisa que esse pessoal esquece, que a sua liberdade de expressão não está acima, e isso a gente vem lá nas competências de direitos fundamentais, eu acho muito importante a gente chegar nesse ponto. As competências de direitos fundamentais. A sua liberdade de expressão, ela não está acima da minha honra e da minha vida, né? Então, a sua liberdade de expressão de não usar a máscara, por favor, pessoal da minha cidade maravilhosa, usem a máscara, álcool em gel, porque a sua liberdade de expressão não vale mais que a minha vida. E isso é bom a gente colocar, porque essa também é uma prerrogativa do município. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, infelizmente, tivemos um fechamento muito adiantado, né? E agora, quando abriu-se, escancarou-se a porta, estamos vendo aí hospitais lotados, estamos vendo praticamente montado um frigorífico ao lado do nosso hospital regional para acolher os corpos das pessoas que estão se perdendo, das vidas que estão sendo ceifadas durante essa pandemia. E o nosso prefeito não tem como agir, né? Por quê? Porque ele fechou antes da hora, ele não teve o timing. E isso é uma coisa que um prefeito tem que ter, gente, é o timing, é entender qual é o momento certo para tudo, né? E também, porque se ele fechar, nós temos um outro problema. Nosso querido presidente nacional não liberou verba para combate à pandemia para os estados e municípios. Dagoberto pode até falar isso depois, que está na Câmara para ser votado. Voltou com as... Já votamos. Já votamos. Não, ele que não está distribuindo, mas nós já não, votamos. Mas ele fez
Ele não votou na sua integralidade, esqueci o termo agora, que eu estou... Ele fez as alterações, os vetos. Nós colocamos 36 bilhões para eles, 36 bilhões para eles no orçamento, para isso, ele não deu conta de gastar 11. Não, e até hoje não foi, então os estados... E nós já aprovamos e já autorizamos ele mandar para os estados e para os municípios. É ele que não executa. Ele não executa e você está tendo que abrir tudo, porque senão a economia realmente vai parar, que é essa a intenção dele, é culpar os prefeitos e os governadores, porque ele não tem essa competência, ele não está conseguindo ter a competência de gerir uma crise. Por quê? Ele, durante 28 anos dentro do Congresso Nacional, ele não conseguiu gerir seu próprio mandato. Ele teve 152 projetos. E desses 152, 2 projetos foram aprovados. 2 projetos foram aprovados. Foi o que eu sempre bati na 2 tecla. projetos foram aprovados. E por que 2 projetos foram aprovados desses 152? Que era para manutenção do dinheiro de militares. E isso a gente tem que pontuar. Por que a gente tem que pontuar isso? Porque um cara que não conseguiu agir em 28 anos, que foi expulso do exército, a gente sabe que a maior parte da população não é burra, não é burra. Algumas pessoas, ele tem aí seus 15%, vamos dizer que ele tem seus 15% de eleitorado fiel, mas o resto foi contra as mazelas que o PT permitiu que acontecesse. Então a gente tem que deixar bem claro que mesmo nós tínhamos todo um projeto de governo, nós participamos da criação do projeto de governo do Ciro Gomes, nós trouxemos um projeto, que foi o candidato que trouxe um projeto à luz da sociedade evolutiva que nós temos, entendeu? Só que o quê? Virou ali a polarização, era quem ia vencer o PT. Não era o Bolsonaro, mas sim quem tinha a possibilidade de vencer o PT. Né? E a população foi incutida de um ódio pelo PT, mas muita gente durante o governo do PT conseguiu comprar seu primeiro fogão, sua primeira geladeira, conseguiu comprar seu bujão de gás, conseguiu comprar seu primeiro carro, só que foi um gasto desenfreado que o PT não ensinou, não fez essa didática de gastos. Mas deixa eu passar a bola aqui para a Vanessa, que a Vanessa vai falar mais um pouco, né, Geiser, porque senão eu vou falar. Vamos continuar, então, Amanda, mas sempre com muita coerência, né, Amanda? E só complementando, eu passar a bola para a Vanessa, deputada Roberto, sobre o pacote de anticrimes, essa fala anti-direitos também, né? Essa sua fala, Amanda, vem de encontro, é uma luz para esse momento sobre direitos humanos, porque nós precisamos falar, isso que o deputado me falou, nós letramos os eleitores durante o processo, nós falamos que não era uma eleição apenas contra a PT, era uma eleição pelo país, então a gente tinha que ter inteligência de votar, e não é que não existia candidato, existiam candidatos, era só ler e estudar, não era o PT contra o Bolsonaro ou vice-versa. Nós tínhamos Ciro Gomes, que tinha um plano de governo, mas virou uma questão tão sem cultura, para não falar outro adjetivo aqui, que toda vez que você é contra esse partido, você é contra esse candidato, né, hoje presidente, você era petista, não existia outra margem. E as pessoas compraram isso, infelizmente, esse projeto que ele instalou nas pessoas, isso foi muito bem comprado, isso propagou, e até hoje nós temos que gastar energia discutindo em redes sobre eu não sou petista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou isso. Então, nós temos que fazer e falar sobre isso. Falando rapidamente aqui, não estou respondendo as perguntas, mas dando ponte, várias pessoas estão falando, nós não temos ministro da saúde, aquilo que eu mencionei, e a nossa crise é tão grande, tão grave no Campo Grande, que hoje, Amanda, o Marquinhos, o prefeito da cidade, flexibilizou, presta bastante atenção nesse final de semana, e durante os próximos 15 dias, o processo de quarentena, o processo de ficar em casa, né, de lockdown, ele flexibilizou isso, então as pessoas vão ter, o comércio vai abrir com mais tempo, com maior tempo. Nós já somos o segundo no país, né, isso. Então, ele flexibilizou isso hoje, nos próximos 15 dias. Então, o comércio vai ficar aberto em tempo maior, as pessoas vão poder ficar na rua por mais tempo. Então, tudo isso, mais uma vez eu falo, eu vou usar essa palavra, é um desgoverno. Os leitos aqui de UTI em Campo Grande já atingiram o nível de 92% hoje. Nós vamos chegar longe. Então, essa fala do frigorífico, etc. Chegou aos 100%. Isso é absurdo. Pois é. Chegou aos 100%. Então, ele tem que olhar para a população. Ele tem que olhar para a população e ver
que não, a fala dele hoje foi, mas não adianta fazer um lockdown, no outro dia a população está na rua. Mas se eu deixar isso livre, isso é responsabilidade do prefeito. Então ele vai ter que responder sobre isso em breve, né? Fazendo essa abertura, essa flexibilização desse processo, em breve ele vai ter que responder sobre isso, porque isso vai agravar ainda mais a nossa crise da saúde, que já está sufocada, já está pedindo socorro há muito tempo, né? Então, continuando sobre o nosso próximo assunto, que é o pacote anticrime, que tanto nós vimos, eu estava falando sobre isso aqui numa questão mundial, exemplificando, para passar a bola para a Vanessa, deputado, nós vimos isso sobre a questão dos negros, né, que aconteceu nos Estados Unidos, vidas negras importam, isso aconteceu aqui no país com um menino que morreu no Rio de Janeiro com uma bala perdida, o outro que morreu dentro de casa, estava brincando com seus primos, a polícia entrou e metralhou a casa dele, que foi repetido a nível nacional. Ontem aconteceu outro caso como esse. Semana passada mostrou também na mídia sobre o rapaz que foi preso, e logo foi solto, né, de forma errada, ele estava no supermercado com um bebê no colo, prenderam ele, colocaram uma droga dentro da mochila dele, levaram, enfim. Mas isso é um assunto tão delicado de se falar. Quando eu falo pacote anticrime, eu confundo o guarda-chuva com uma arma e mato. Mas os direitos humanos não podem falar sobre isso quando eu estou defendendo bandido. Aí fala, você tem que combater bandido, então, com livro ou com poesia. Não é extremismo que nós vamos combater o crime. Nós vamos combater acabando com milícias, por exemplo, como existe no Rio de Janeiro, da própria família que nós mencionamos. Nós vamos acabar com isso com educação. Como o deputado falou no último debate com o Ciro Gomes, educação em tempo integral em Campo Grande, que é um dos projetos do pré-candidato à prefeitura aqui de Campo Grande, né, que é o deputado Dagoberto. Nós vamos acabar com a educação de qualidade, que é uma questão que nós vamos ver no futuro. Mas se não começarmos isso agora, dando acesso à cultura, como nós tínhamos aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, acesso à música, acesso à cultura, teatro, coisa que nós não temos mais. Tudo isso acabou. Então, o pacote anticrime é uma complexibilidade que teve também o acesso às pessoas, a defesa também desses policiais, um trabalho digno, um trabalho que tenha segurança também para eles irem à rua e fazer esse trabalho com capacidade, com dignidade. Então, quando nós falamos sobre anticrime, entra um grande aspecto, e que eu vou deixar para esse grande aspecto ser desmiuçado para a advogada Vanessa e nosso deputado. Então, Vanessa, por favor, a sua fala. Boa noite, Amanda. Boa noite, pré-candidato Geiser. Boa noite, deputado Dagoberto. Boa noite a todos que estão assistindo a live. Como o pré-candidato Geiser falou bem no início da nossa live, sobre os direitos humanos. Sempre ele foi visto como aquele direito que vai defender bandidos, porque quando alguém tem uma prisão ilegítima, alguma coisa, os direitos humanos sempre interveio com essas pessoas presas ilegalmente, de alguma forma. Mas só que isso é um preconceito também sobre os direitos humanos. E o pacote anticrime, como vem sendo em tudo nesse governo do nosso presidente Bolsonaro, que é um governo de imposição. Ele impõe o que ele acha certo. Ele impõe o que ele acha bom, mas só que de bom ele não tem nada. Foi uma tecla que eu sempre bati na campanha dele. Gente, a gente tem outros candidatos melhores, nós temos candidatos mais preparados. Ele foi um deputado que sempre teve projetos, nenhum aprovado, como a Amanda lembrou, só 2 aprovados, visando somente o benefício dos militares. E por que isso? E outro, era só raciocínio lógico, qual é a pior cidade, o pior estado em segurança? Era o Rio de Janeiro, e ele era deputado da onde? Do Rio de Janeiro. Então, como visar uma pessoa que ele promove o armamento desenfreado, sendo que não tem preparo? Os nossos policiais não têm um bom preparo, não têm um bom salário, eles não têm uma boa educação, uma boa segurança para si. Então, como exigir algo dos nossos policiais, que eu não vou desmerecer a classe policial em defesa a eles, que tem que estar ali todo dia na lida, debatendo contra o crime, debatendo tantas outras coisas, se eles não têm a segurança. Os materiais utilizados por eles são de péssimas qualidade. Teve os coletes à prova de bala que eram de péssima qualidade. Uma vez foi mostrado até um estudo feito
com os coletes, a prova de bala dos nossos policiais. E o projeto anticrime foi criado exclusivamente pelo então ministro da época, o Moro, né? E que foi um projeto assim que tinha uma única via: autorizar essas mortes desenfreadas pela polícia, autorizando a usarem como me fugiu a palavra agora, como legítima defesa o assassinato desenfreado de inocentes. Como o pré-candidato a vereador do Geiser lembrou, lá no Rio de Janeiro, quantas crianças já foram mortas, pessoas pretas foram mortas desenfreadamente, porque agora, com o projeto anticrime, pode-se falar que foi legítima defesa? Era a tal da excludente de ilicitude. Deu uma arma para quem não tem o preparo para estar armado ali, e ocasionar essas mortes desenfreadas. Uma coisa foi boa com a pandemia, das vidas negras importam. Não só as negras, como as do pobre, porque eu acho que não só os negros são desenfreadamente assassinados. Eu acho que a população pobre, eu acho que ela é mais envolvida, porque o nosso judiciário, infelizmente, é assim, 2 pesos, 2 medidas. Se a pessoa não tem condições de arcar com o judiciário, ela não tem uma boa defesa. E é isso que os direitos humanos vem batendo. É para ter bons defensores públicos, é para ter um bom policiamento nas ruas, é assegurar realmente à população a segurança. E nós não temos isso. Alguém que está aqui assistindo a live tem segurança quando vê um policiamento na rua? Não tem. A gente não tem essa segurança. E esse governo federal, eu falo que eu que sou advogada, eu falo que gradativamente ele rasga a nossa Constituição. Ele tirou os direitos que nós tínhamos. Ele é o que o deputado falou. Ele é tudo legalizado, voltado para ele. A pior pessoa que tinha para cuidar da agricultura, ele chama como ministro. A pior pessoa que tinha para educação, chama para educação. O Moro, que eu acho que foi o palanque dele da eleição, que era o Sérgio Moro, que, nossa, é o super-herói da justiça do Brasil, que foi o que acabou, na minha opinião, elegendo ele, e não são pessoas fantasiosas que nós, brasileiros, temos um grande defeito na política. Nós não estudamos os políticos. Vanessa, mas hoje o Moro é comunista, viu? Não, sim, eu concordo, eu nunca fui a favor dele, ele nunca foi meu super-herói, pelo contrário, eu que sou de dentro do direito, eu sempre falei, gente, não tá certo, isso aí não tá certo. Então, nós não temos essa segurança. Comunista, porque todo mundo quer contra. Não, todo mundo quer contra, comunista, petista, tudo assim. O Mandetta virou comunista, o Moro virou comunista, todo mundo, até o Delfim Neto é comunista porque criticou o Não, governo. É que se vai contra ele, aí é comunista, é petista, é tudo ao contrário. Que foi a polaridade nessa eleição. Não existia um meio termo. Ou era PT ou não era PT. E quem teve a maior chance, porque usou o palanque devido ao Moro, que derrubou a máscara do PT, que nem foi ele, a gente sabe que até por trás tinham os promotores, tinha a polícia que investigou e não foi feito sozinho. Então, eu acho que esse projeto anticrime, ele realmente não visa trazer segurança à população. Ao meu ver, o que nós temos, os políticos, nossos representantes têm que bater melhores salários para a polícia, melhor segurança para os nossos policiais, para assim trazer mais segurança à nossa população. E é isso que nós, tanto advogados e o direito humano preza tanto. E eu posso passar a bola para o deputado Dagoberto, que pode estar falando melhor a respeito disso, mas eu acho que a gente hoje em dia tem que buscar isso. E a educação pode ver que ela está envolvida em tudo. Em tudo. Vanessa, você tocou no assunto, porque esse projeto até teve algumas coisas que nós até concordávamos na época, que foi aumento de penas, algumas coisas que era até necessário. Mas você lembrou de um dos itens que foi muito criticado, que era essa excludente de ilicitude,
isso é você permitir que, por exemplo, porque para as pessoas que não tinham conhecimento disso, por exemplo, um policial, ele entrou na favela, aí ele alega que ele foi surpreendido. Né? Ele foi surpreendido por uma criança, aí ele atirou naquela criança. Então, ele não conseguiu refletir se era uma pessoa com arma, se era um bandido, se não era bandido. Então, ele já não tem mais pena para ele, já não tem mais investigação em relação a ele. E aí, não, mas isso aí é para dar um amparo para os policiais, para que eles possam ter maior liberdade de atuação, para eles possam poder atuar com mais energia. Só que já tem mecanismo jurídico, já de proteção a esses policiais, e eu estou falando isso porque eu fui secretário de Justiça e de Segurança Pública, né? Ele tem a legítima defesa. Então, se ele depara com alguém armado, ele pode atirar também. Não é porque ele tem que morrer ou ele tem que tomar o tiro para ele revidar. Não é assim, entendeu? Hoje ele tem a legítima defesa, ele tem o estrito cumprimento do dever, né? Que é de atuar. Então, a legislação hoje já protege esse policial. Então, se ele de fato ele atirou porque era necessário e ele matou porque ou ele matava ou ele morria, ele tem proteção legal disso hoje. Então, agora, o que estava se pretendendo é assim, você pode matar, que não vai ter que investigação. Desenfreadamente, exatamente. O que ia vir? Quer dizer, isso aí é um negócio maluco. E o Sérgio Moro, eu soube de que ele fez isso até contra a própria vontade. Foi pressão do Palácio. Não, sim. É desses milicianos, desses policiais que têm o hábito de matar por encomenda. Então, eu fui surpreendido e não deu tempo de eu avaliar e eu atirei primeiro. Foi a justificativa deles contra o João, aquela criança que foi morta dentro de casa. Exatamente. Foi surpreendido com o quê? Com controle de videogame? Mas você imagina se... Deixa eu fazer uma pontuação que é importante, Dagoberto, que além da excludente de ilicitude que tinha no projeto anticrime, aí depois, agora, tem 20 dias, ele fez a alteração de que não precisavam mais as armas terem marcação. Como não deu conta de aprovar aquele, como não deu conta de aprovar que aquele, Mas para dificultar a investigação, né? Porque se a arma não tem marcação, vai investigar como? A arma é de quem? Muito difícil. Então, os policiais lá vão virar Deus. Eles vão decidir quem que deve viver e quem que deve morrer. Aí a população está perdida, infelizmente. É triste ver isso cada dia mais e, infelizmente, as notícias surgem, né, aos nossos olhos, a covardia que isso acontece, principalmente com a população pobre. Nós vimos isso nas mídias, né? Um pobre é preso, logo a marca que nós vimos ali naquela divulgação bandido foi encontrado com tal coisa. Agora, nós tivemos o caso em Brasília da cobra, que isso viralizou também a nível nacional e mundial, estudante. Né? Então, a palavra ela é atribuída conforme a classe social e não a situação real. Então, esse é um grande perigo que nós vivemos e cabe aos direitos humanos levar o real direito a todos, a mostrar que existe direito para todos e não só para classes elevadas, mesmo porque no nosso país a ponta da pirâmide é a porcentagem menor que nós temos e nós temos que lutar sempre pela base maior, né? Que é a base que sustenta esse país e não o contrário. Para a gente finalizar, como sempre, nós convidamos para lives pessoas que têm domínio sobre cada assunto, então é um prazer sempre absurdo, a gente pode ficar aqui a noite inteira conversando, que vai sempre enriquecer o nosso dia, mas nós temos tempo para fazer isso. Eu gostaria de finalizar o assunto, não menos importante, mas muito atual, para ser mais exato, no dia 8 de maio de 2020, nós tivemos, abre aspas, a liberação, fecha aspas, né? Para o movimento LGBTQ+, eu gostaria de pedir também um favor aqui para a Amanda, aproveitar ao máximo a presença da Amanda, para que ela pudesse explicar um pouquinho, e letrar mesmo, que eu falo para todo mundo, Amanda, onde eu passo, e conversei isso muito com a Miguelina da veio aqui, que é outra pessoa que dá vontade de ficar um ano conversando, sobre a LGBT, sobre a sigla LGBTQI+, e agora tem o A, LGBTQIA+, e a Miguelina falou assim, mas
Me explica. Eu expliquei, falei, eu uso mais. Eu coloco LGBTQ+, que para mim sempre abrange tudo. Mas é muito importante letrar mesmo onde quer que nós passemos sobre o que é esse movimento. E só para finalizar o assunto aqui, no dia 8 de maio, o STF derrubou a restrição que proibia os homossexuais, como foi retratado mesmo na matéria deles, de doarem sangue. A votação considerou discriminatória, finalmente olharam para isso, depois de décadas, né, de luta, as regras da Anvisa do Ministério da Saúde, que vetavam o ato, tornando-se a inconstitucionalidade. Para quem já foi, para quem faz parte da bandeira LGBT, para quem é gay, para quem é lésbico, ou qualquer outra classificação, e precisou doar sangue para uma pessoa da família, para um amigo, para uma campanha, sabe a dor que era chegar em qualquer centro, né, no Sul, por exemplo, qualquer centro de doação, e ter que mentir ou omitir fatos. Como? Você é gay? Não, eu não sou. Poxa, eu tenho que mentir, meu sangue é diferente do sangue de outra pessoa, a vida que ele vai salvar é diferente do sangue de uma outra pessoa heterossexual. A verdade da qual eu tenho na minha fala, em dizer que eu sou casado, eu tenho um regime afetivo, eu tenho um regime físico, eu mantenho uma lealdade, fidelidade com o meu companheiro. Será que a minha palavra vale menos de outra pessoa? Eu preciso mentir para falar isso? Então, quem já passou por isso sabe o tamanho da dor que é, mesmo ter lutado uma vida inteira para não mentir, ter que mentir naquele momento para salvar uma pessoa da família ou um amigo. Então, ainda bem que isso aconteceu agora, infelizmente, no ano de 2020, olhar para isso e ver que era discriminatório. Né? Era o mínimo, ver que isso não era humano. Então, eu gostaria que a Amanda, mais uma vez aproveitando a presença da Amanda, porque ela explicasse a importância do LGBTQ+, e sobre a doação de sangue, que, ao meu ver, tão tardiamente foi autorizado. É interessante a gente pontuar sobre isso, porque o PDT Diversidade, né, o PDT nos presenteou com isso, o PDT nos permitiu estar na conquista da criminalização da LGBTfobia, né, já que pessoas LGBTIs foram consideradas uma raça, né, então, que estava trabalhando com extermínio, então não é uma questão por associação, mas nós estamos inclusos hoje na lei na lei 7716/89, e sempre pedimos isso, né, que qualquer forma discriminatória que você venha atentar contra a sua vida, ou a sua moral, ou a sua honra, por favor, denuncie. Lá nos campos dos boletins de ocorrência tem um quadradinho escrito observação, coloque na observação crime de racismo por LGBTfobia. É muito importante a gente colocar. E através dessa conquista da DO 26, da qual nós fizemos parte, o PSB já tinha uma ação, que era essa ação da questão de doação de sangue para HSH, ou pessoas LGBTI, né? Perdão, não são LGBTI, tá? São GBT. Vamos deixar isso bem claro. É o GBT que era proibido de doar sangue. Pessoas lésbicas nunca foram proibidas. Era o HSH, que era tido como uma prática de risco, né? É uma população de risco. Então, o que nós conseguimos provar dentro dessa iniciativa proposta no STF? De que não existem mais populações de risco. Porque hoje 58% da população contaminada com HIV/AIDS, ela é de heterossexuais, ou seja, todo o sangue ele é testado dentro dos hemocentros, né? Então nós conseguimos fazer a prova por A mais B de que existem práticas de risco e não populações de risco, né? Que por isso os sangues são testados. E aí conseguimos aí galgar essa vitória dentro do STF, mas como nós vivemos num tempo de retrocesso, e é bom a gente lembrar disso, né? O nosso querido presidente fez a orientação de que a Anvisa não retirasse das prerrogativas. E nós tivemos que entrar com uma nova solicitação no STF para que a Anvisa tirasse essa proibição da doação de sangue. Uma coisa que é muito bom eu falar aqui, porque as pessoas não têm noção do que isso significa, do que isso representa em números, e isso foi comprovado, que a população LGBTI, a última vez que foi feito o levantamento da nossa população foi em 2012, e é LGBTI, gente, a última conferência nacional LGBTI no Brasil, tá? 2015 foi a última conferência, então a gente não por isso que a gente não faz a sopa de letrinha do Q, do A, do Babá, a gente prefere colocar
só o mais ali, que já representa todas as outras siglas, porque senão também a gente não produz textos acadêmicos. Enfim, onde que eu parei? Me perdi. Obrigada. Você falou explicando sobre a sigla, e aí retomar sobre a doação de sangue na Anvisa, que foi parar por nosso... E aí o que acontece? Os números. Tá vendo? Eu me perco, mas eu me acho. Eu sou, a gente que sai do Mato Grosso do Sul, a gente não é normal. A gente vê muito mato aí. Aí o que acontece? O que acontece? Isso foi feito um levantamento. Como o último dado do IBGE é de 2012, e a nossa população era correspondente a 12%, né, da população total brasileira, 12% são 24 milhões de pessoas hoje no Brasil, né? E hoje a gente chega a um contingente de 18%. Então, são quase 40 milhões de pessoas. E isso, em dados numéricos de doação de sangue, são quase 20 milhões de litros de sangue que são desperdiçados pelos hemocentros no Brasil, apenas por um simples preconceito, sendo que todo o sangue coletado ele é testado. Ou seja, né, são 20 milhões de litros, e o porquê que também nós chegamos a esse limite hoje? Nós chegamos a esse limite hoje de ter essa conquista através do STF, porque nós estamos em meio a uma pandemia, os hemocentros estão vazios, ninguém quer doar, e o que a gente fez, já que era para fazer um incentivo, quando foi derrubada essa prerrogativa, essa limitação da Anvisa, nós começamos a fazer interlocução nos estados, para juntar grupos com mais de 10 pessoas para irem doar sangue simultaneamente, pessoas LGBTIs. Para mostrar que o nosso sangue ele é importante para salvar vidas nesse tempo de pandemia, né? Que as pessoas estão lá sofrendo, precisando dessa doação, e muitos não estavam saindo de casa. Então saía todo mundo com a sua máscara. Temos fotos, coisa mais bonita que foi de ver a organização das ONGs, e assim todo mundo coletando sangue. E muitas pessoas GBTs, muitas pessoas travestis principalmente, chorando, porque nunca se imaginaram fazendo uma doação de sangue. Para vocês, é uma coisa tão simples, que é uma contribuição para salvar vidas, mas para nós é uma contribuição humanitária, é um reconhecimento de cidadania. E é isso que a gente tem que pautar sempre. É um reconhecimento humanizador, né? Cidadão, porque nós somos cidadãos brasileiros e não somos respeitados como cidadãos brasileiros, né? Nós não temos, quando falam assim, mas vocês querem privilégio. Não, amor, não, a gente não quer privilégio. Privilégio, sou evangélica, tá? Defendo as igrejas, mas privilégio tem a igreja que não paga imposto. Eu só quero ter o meu direito constitucional garantido, mais nada. Privilégio tem essa prerrogativa. Mas nós só queremos os nossos direitos de exercer, queremos ter o direito de exercer a nossa cidadania plena, conforme está lá pregoada na nossa Constituição Federal. Perfeito. Amanda, não poderia deixar de ser brilhante a sua fala. Muito obrigado. E para finalizar essa fala, e nós finalizarmos a nossa live, muitas pessoas, quando saiu em maio, me mandaram mensagem dizendo assim, mas não podia? Vocês não podiam doar sangue? Sério que isso existia? Então, essa é uma coisa tão desumana que, à vista das pessoas que não pertencem a esse discurso, que não pertencem a esse grupo, isso já acontecia. Mas acontecia com a omissão, acontecia com as pessoas mentindo o que eram para poder ajudar o próximo, para poder ter manutenção do seu trabalho, para poder passar em concurso, etc. Então, mentia para poder continuar a vida. Então, isso é tão absurdo na perspectiva humana que as pessoas pensavam que isso não existia no nosso país há muito tempo, sendo que isso aconteceu em 2020, fique muito claro. Bom, para finalizar a nossa live de hoje, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a presença de todos e gostaria que vocês finalizassem com algum aspecto essa nossa live e deixar aqui minha gratidão. E eu até logo que nós vamos marcar uma live em breve para falar sobre outros assuntos que não foram pautados aqui hoje. Então, finalizamos a nossa live. A vingança da internet da Amanda. Vanessa, por favor.
Muito obrigada pelo convite, pré-candidato Geiser, de estar aqui na live. Obrigada, deputado Dagoberto. Obrigada, Amanda. Concordo em tudo que você falou. Eu que sou doadora assídua de sangue, eu acho que não deveria realmente ter essa discriminação, ainda mais que a gente sabe que existe muito mais hétero com relações sexuais diversas do que o grupo LGBT, né? Então, e conforme eu li aqui num dos comentários, eu concordo que para os nossos policiais deve sim ter mais segurança para eles, mais treinamento, mais equipamentos para eles estarem enfrentando e combatendo o crime, para não deixar a população desamparada. Mas isso depende do governo, principalmente o governo federal, o governo estadual e o municipal estarem juntos e unidos, e não nessa briga desnecessária, porque eu falo que quando se é eleito para representar o povo, a partir do momento que está eleito, deem as mãos, vamos unir desde o federal, municipal e estadual. E eu queria agradecer, estou aqui à disposição para futuras lives, futuros debates, que eu gosto muito disso, sempre gostei de política e gosto e sempre estudei para poder, assim, escolher com tranquilidade os meus representantes. Agora vou eu ou vai Dagoberto? Vou eu que já liberei o microfone. Primeiras damas. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a esse convite, né? Dizer que a filha do solo sul-mato-grossense, campo-grandense, está aí fora, lutando por cada um dos nossos munícipes de Campo Grande, por cada um de nossa população. Me sinto orgulhosa de ter saído de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de conhecer a realidade de todos nós aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha casa aí, porque como eu tenho que ir uma vez por mês, né, a Campo Grande, minha casa fica aí, eu fico na minha casa com todo prazer. Vamos marcar um café quando essa pandemia acabar. Mas parabéns por essa live, parabéns por esses esclarecimentos jurídicos, humanitários e principalmente a minha palavra final, que eu acho que eu não preciso mais me manifestar depois disso, é que o seu voto é uma arma. Então, se você vai votar, vote consciente. Não vamos mais deixar essas famílias perdurarem tanto tempo no poder sem fazer o que de fato tem que ser feito, né? Vamos lá, dar muito mais importância a uma revitalização no centro da cidade do que a vidas, né? Do que preparar os hospitais para receber a pandemia que aí já assolava São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, e aí deixar ao léu os seus munícipes. Então, pensem muito bem antes de votar, porque o seu voto é uma arma. Quem você coloca dentro da Câmara Legislativa, da Câmara de Vereadores, é quem vai correr atrás de responsabilizar o prefeito, de cobrar o prefeito, de fiscalizar as atitudes do prefeito, para que isso não ocorra. E nós estamos vendo um engessamento, né? Eu vejo 2 parlamentares, e é sem brincadeira, eu acompanho todos os parlamentares praticamente de todo o Brasil, mas Campo Grande é a minha cidade do coração, eu acompanho com mais veemência. Eu vejo 2 parlamentares, 2 ou 4 parlamentares, às vezes defendendo em conjunto, né, indo contra essas mazelas, e o resto se calando, o resto ficando mudo, e é isso que vocês não podem admitir, porque ali é a casa do povo, ali é de onde vão sair as determinações para a proteção da população de Campo Grande. Então, tenham consciência em quem vão votar. Tá aí, ó, Dagoberto, que é um grande guerreiro, vamos falar bem a verdade, é um grande guerreiro, né, lá no Congresso Nacional, e a gente sabe a competência que esse homem tem para articular dentro da Prefeitura de Campo Grande. E nós temos aí o Geiser, nosso pré-candidato também à vereança, né, se colocando à disposição do povo. E, gente, por favor, votem nos nossos, porque eu vou cobrar eles, eu vou ter o prazer de estar no pé deles. Por favor, eu adoro cobrar parlamentar. Gente, ó, um grande beijo a todos, muito obrigada pelo convite. E quando precisarem, eu sou uma soldada do partido, estou à disposição. Muito bom, acho que agora é minha vez. Vanessa, Amanda, Geiser, dizer da minha honra de ter participado dessa live. Eu espero que as pessoas que nos assistiu, né, que estiveram participando,
se elas refletirem tudo aquilo que nós dissemos, se a gente conseguiu contribuir para que as pessoas sejam um pouquinho mais humanas, que a pessoa possa respeitar um pouquinho mais cada um, eu acho que valeu a pena. E dizer a você, Geise, que eu vou torcer muito pela sua eleição. Você é um pré-candidato do coração, porque eu tenho muita consciência da importância que tem a sua presença na Câmara de Vereadores aqui de Campo Grande. Vou torcer muito por você, viu? Então, muito obrigado pela oportunidade. Honra estar junto com vocês. Obrigado por todos aqueles que nos assistiram. Tchau. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima, gente. Muito obrigado.